A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui nós estamos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Uma alegria estarmos neste lugar, você aí na sua casa, sendo impactado pela presença do Senhor, porque o Deus que age aqui é o mesmo que age aí na sua casa. O Deus que age aqui é o mesmo que age aí no teu trabalho. O Deus que age aqui é o Deus que move céus e terra em teu favor. Então nós louvamos o Senhor. Gostaria já de partilhar um texto da palavra do Senhor com você aí, e logo estaremos orando, dando início a mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, e diz assim a preciosa palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo com renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Feche os teus olhos aí aonde você está. Logo após, a irmã Nilza estará louvando o Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa. Senhor, tudo o que acontece neste lugar é para a tua honra e glória. Pai, visita cada um dos teus filhos, visita cada um da tua igreja, Senhor. Igreja que sou eu, que é o nosso irmão, igreja que somos nós, templo e morada do teu Espírito Santo. Então, Pai, esteja falando aos corações, que a palavra ministrada aos nossos corações venha diretamente do teu trono da graça, e possamos, ó Pai, vivermos o teu evangelho, sentirmos a tua presença, e Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre nós. Fale conosco, fale com a tua igreja, fale com o teu povo. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor. Amém e amém. Irmã Nilza, louvando ao santo nome do Senhor, logo após nosso pastor já ministrando a preciosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder
atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá para levar a palavra do Senhor aos vossos corações. Ainda continuamos levando aos nossos cultos, ao seu lar, através da mídia, mas estamos orando para que o Senhor Deus esteja pondo as mãos e com certeza nós estamos fortalecendo no Senhor, que às vezes, meus irmãos, Deus pode resolver o problema ou nos dar força para vencer o problema. Então Deus faz o que Ele quer, nós queremos que Ele resolva, mas às vezes Ele fala: não, vocês não vão resolver o problema para vocês não, eu vou lá dar força para vocês vencer essas barreiras, cantando e adorando o nome do Senhor. Portanto, vamos ler aqui Filipenses capítulo 4. Eu quero fazer menção aqui de alguns versículos nesta passagem bíblica. Então nós vamos ler Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 8. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória ao Senhor, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Oremos ao Senhor. Querido Pai, mais uma vez oramos e pedindo ao Senhor que venha falar conosco, que o Senhor venha tocar os nossos corações, abrindo a porta, Senhor, da palavra pelo Teu Santo Espírito. Eu tenho certeza que muitos e muitos que estão nos ouvindo, que vão ouvir depois, também com certeza o Senhor falará aos seus corações, neste momento com tanta dificuldade. Por isso nós oramos ao Pai pedindo: fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de falar aos vossos corações uma palavra para exatamente para esse momento, para esse estágio que nós estamos passando. Quero falar sobre curando a ansiedade. Curando as ansiedades. Nós estamos percebendo que o momento é muito difícil. E com certeza há muitas pessoas que não sabem o que fazer, sem saída. Mas nós temos de Deus a palavra. Nós temos a convicção do Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor colocou no nosso coração falar sobre esse tema para que possamos alcançar o seu coração, que você está nos ouvindo, você que está na sua casa. Então preste atenção àquilo que a palavra do Senhor tem para os nossos corações. Sabemos que o ser humano, em si, eles já são ansiosos, em todos os tempos ele já tem essa sua ansiedade. Por qualquer motivo, alguma coisa que dá incerteza, vem as suas ansiedades. E por que não dizer que neste período atual, que tem se multiplicado, tal é o desconforto, talvez da falta de emprego, a vida financeira, e sobretudo o pânico desta doença. Tal é o número de mortes em todo o mundo. A mídia traz isso para dentro da sua casa, mostrando quase que no momento esta história, essa notícia assoladora. E agora esse pai de família, esta mãe, esse jovem, essas pessoas, essas crianças que às vezes não estão entendendo ainda, estão em casa parados, estão sem saber o que fazer. Então, meus amados, nós queremos trazer essa palavra para que o seu coração seja consolado e confortado, e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda mais, cada dia que vai agravando mais as coisas, cada dia que passa é um agravo a mais. Então veja só, nós estamos pensando, quando será? Como será o fim disto? Nem quando, nem como tal é. Então esta é a expectativa. Nós estamos vendo isto. Então, mas a palavra do Senhor que nós lemos aqui, ela diz: não estejais inquieto por coisa alguma. Então veja só, a palavra que ele está nos mostrando que o melhor remédio para a preocupação é a oração. E isto pelas seguintes razões. Eu vou mostrar algumas razões por que a oração é o melhor remédio para as preocupações. Até porque preocupação, já diz, preocupação é preocupar, ou seja, ocupar-se com algo que ainda virá, ocupar com alguma coisa que está por vir. Então isto se chama preocupação. Então, mediante a oração, nós vamos renovar a nossa confiança na fidelidade do Senhor. Às vezes nós enfraquecemos, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. E por esta razão, quando nós oramos, nós fortalecemos no Senhor. Quantas pessoas que já ouvi falar, e chega na oração e começa a orar, e quando termina ele diz: mas eu estava sentindo um peso, e eu agora parece que eu estou até mais leve,
é a presença do Senhor, é a confiança renovada em nossas vidas através da oração. Então, ao lado, nós vemos esta confiança, essa fidelidade ao Senhor, ao lançarmos as nossas ansiedades e problemas sobre aquele que tem o cuidado de nós. É a Bíblia que nos manda lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então não tem porquê nós ficarmos trazendo para nós quando nós não temos condições. Nós temos que levar para Ele, e só tem uma forma de levar, através da oração. Em São Mateus capítulo 6, versículo 31 diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Não precisa. Nessa passagem bíblica fala que se Deus veste os lírios do campo, não vai vestir muito mais você, que tem muito mais valor do que os lírios do campo? Então, essa passagem é muito rica. Quando nós olhamos também 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7, então está exatamente o versículo que eu já citei: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa! Está aí, Ele tem cuidado daquele que confia na sua palavra. Vamos prosseguindo. A paz de Deus vem guardar os nossos corações e mentes como resultado da nossa comunhão com Cristo Jesus. A paz de Deus vem guardar os nossos corações, a nossa mente, como resultado da nossa comunhão com Cristo Jesus. Veja só o que diz aqui o versículo 6 e o 7 da leitura que fizemos. Veja só: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, como ação de graça. O 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é a palavra do Senhor, Ele nos guarda. Quando nós olhamos Isaías 6, versículo 3, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia nele. Que coisa maravilhosa! Ele guardará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que coisa maravilhosa! Também Colossenses capítulo 3, versículo 15, olha o que diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. Eu estou falando numa palavra, estou citando versículos que lhe dá a condição de não ficarmos em pânico. Há momentos que, às vezes, o socorro do homem tem algum valor, porque vamos valer. Mas quando nós observamos que nós estamos no mesmo barco, essa situação atual, todos na mesma condição, esse socorro somente poderá vir de Deus. Então não tem como nós lançarmos as culpas de um e no outro, não tem como nós ficarmos puxando para nós, visto que nós não temos condições. Então a palavra está nos recomendando que nós devemos lançar sobre Ele, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez o mar aquietar, aquele que fez os demônios
desaparecer, aquele que falou com as enfermidades e elas teve que obedecer. Então aquele que é o dono da natureza, é o dono do mundo dos espíritos, é o dono da eternidade, então é a Ele que nós temos que recorrer, e Ele estará presente na nossa vida. Ele deve ser exaltado, deve ser louvado neste presente momento, em nome de Jesus. Então veja só, Deus nos fortalece, viu? Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Ele nos fortalece para que nós possamos fazer tudo que Ele quer que nós façamos. Veja o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é o próprio Deus. Deus faz tanto o querer como o efetuar. Ele dá a vontade e Ele efetua. Então, o nosso Deus, Ele é completo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quando nós olhamos aqui ainda no capítulo 3 de Efésios, ou seja, de Filipenses, e o versículo 20, olha o que ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então veja só, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, meus prezados, nós não podemos fixar a nossa vida nessa terra, porque essa terra, a existência nossa aqui, ela é passageira, então nós, aqueles que vieram antes de nós, já foram, de uma forma ou de outra. Daqui a 100 anos, aonde estamos? Faça uma análise. Daqui a 100 anos, aonde nós estamos? Então nós devemos plantar a nossa fé no Senhor, seja para viver 2 dias, seja para viver 2 anos, seja para viver mais 20 anos, mais 50 anos, não tem problema. Nós temos que fixar a fé nele agora, porque nós não sabemos se é 2, se é 20, se é 50. Nós precisamos estar firme no Senhor. E até porque Ele sabe os nossos momentos, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o dia que virão no mês que vem. Às vezes a medicina, os secretários, os ministros, mês que vem será pior, o outro mês será pior. Não, só o Senhor sabe como fazer, e se for pior, nós estamos prontos, firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que nós possamos vencer as batalhas que vieram. Nós, na primeira fala que eu disse aqui, no primeiro culto que eu fiz online, eu estava dizendo, nós poderíamos enfrentar, mas para nós viver nesse mundo, ou morrer, se vivermos é para Deus, se morrermos é para Deus. Nós temos a nossa convicção de fé e esperança, mas nós submetemos as diretrizes dos secretários, do ministro da saúde, visto que a Bíblia nos recomenda que nós devemos ter zelo, cautela com aquele que a fé está fraca, aquele que está com medo. Nós temos que ter cautela, porque eu tenho fé, eu não posso abusar da fé dele que é fraca, então eu preciso cuidar dele também. Então nós fizemos isso, fechamos as igrejas e vamos orar em casa, e vamos evangelizar nas casas dos irmãos, e vamos da maneira que for possível, porque nós estamos zelando das pessoas que ainda não têm esperança, mas que você possa alcançar esperança no Senhor Jesus Cristo e ser salvo também, e ter essa esperança maravilhosa em nome de Jesus. Então vamos lá, quando nós olhamos também, aqui nós recebemos a misericórdia, graça e ajuda em tempos de necessidades. É o 4º ponto. Recebemos misericórdia, graça
e ajuda em tempo de necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 6, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra de Deus é muito rica, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A ajuda está aqui. Por isso a palavra diz: cheguemos, pois, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A ajuda de Deus pode chegar na sua casa agora. A ajuda de Deus. Se você pode falar com Deus, se você pode dizer algumas palavras ao Criador dos céus e da terra, fala com Ele e Ele vai te ouvir. É promessa dEle. Ele tem a mensagem para o seu coração. O homem falha, mas o nosso Deus, Ele não falha e nem muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos prosseguir. Temos certeza que todas as coisas que Deus permite que aconteçam conosco concorrerão para o nosso bem. Todas as coisas que Deus permite acontecer, a Bíblia diz que concorrerão para o nosso bem. Alguma coisa Deus irá fazer. Às vezes nós pensamos em pânico, pensamos em trauma, pensamos em perca, mas o Senhor está resolvendo alguma coisa para nos dar melhores momentos, para nos dar a bênção. Salvação pode chegar na sua casa por causa dessa situação que está levando você ao desespero. Então o Senhor sabe trabalhar. Veja o que diz o versículo 11 aqui da nossa leitura, ou seja, aqui ainda de Efésios capítulo 4. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo dizendo: eu já aprendi. Então, por isso, as coisas acontecem para o nosso bem. Quando nós olhamos Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós somos chamados, nós somos filhos de Deus, nós estamos envolvidos com Ele, nós estamos nas suas mãos. Então é só você abrir os olhos, começar a orar, buscar o Senhor, falar com Ele, entregar a Ele as suas fadigas, entrega a Ele, começa a falar. Oração é conversar, oração é falar com Ele, vai falando aquilo que você precisa. Agora mesmo Ele estará te ouvindo e respondendo exatamente dentro do seu coração a paz que você muito precisa. A paz de Deus guardará os vossos corações. A leitura bíblica: quando invocamos a Deus com um coração posto em Cristo e na sua palavra, aí fica fácil. Assim nós somos guardados por Ele. Quando nós invocamos a Deus com o coração posto em Cristo e na sua palavra, isto é a forma que nós devemos adorar a Deus. Tem pessoas que servem a Deus, que querem adorar a Deus, mas é porque ele está querendo uma coisa. Às vezes você está aí, é lógico,
pânico, tristeza, porque você está passando necessidade às vezes, está enfermo às vezes. O medo é sem dúvida, mas tem uma coisa: esqueça disso, joga para um lado e para outro essas coisas, e encha-se da palavra, encha-se de Cristo, e invoca o nome do Senhor, confiando na palavra, porque ela vai resolver os teus problemas. Olha o que diz São João capítulo 15 e o versículo 7, veja só: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Veja só, por isso que eu estou te dizendo, esvazia-se das preocupações, tira os outros desejos, e encha-se da palavra de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus, e você vai falar com Deus, e Ele vai te responder. A paz de Deus transborda em nossa alma aflita. A paz de Deus, ela vem diretamente aos nossos corações. Meus irmãos, esta paz consiste numa tranquilidade interior que o Espírito nos transmite. Veja só o que diz Romanos 8 e 15: porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esta é a palavra, este é o assunto que você precisa memorizar. Nós não somos chamados para ser escravo, não. Nessas coisas, Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. Essas coisinhas que está acontecendo, para aquele que está em Cristo, que é nova criatura, para aquele que aceitou, para aquele que tem paz, para aquele que tem esperança, para aquele que vai ser ressuscitado. A palavra de Deus é muito segura. A trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olho, e subiremos e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Encha-se de Deus nesse momento, busque a presença de Deus, ministra na sua casa, trabalhe na sua casa, aproveite essa quarentena e muda a história da sua casa, que às vezes não tem tempo. Nós não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo de orar. Agora o tempo está sobrando agora. Começa a fazer diferença dentro da sua casa, começa a orar, começa a buscar, e você vai ver que Deus vai mudar tudo na sua vida, e você vai recuperar o tempo perdido que você não leu a palavra. Então a palavra de Deus, ela é muito excelente para os nossos corações, em nome de Jesus. Veja só, quando colocamos diante de Deus em oração as nossas questões, essa paz ficará como guarda à porta do nosso coração e na nossa mente. Preste atenção. Quando nós colocamos diante de Deus em oração as nossas inquietações, essa paz que eu estou dizendo nesta noite ficará como guarda na porta do coração e na porta da mente. Qualquer algo que vier estranho é impedido de entrar no seu coração. A paz que eu estou falando não é a paz que o mundo dá, porque o mundo só dá paz se tiver paz. O mundo não tem como dar paz para uma pessoa quando está em guerra, não. Agora Jesus dá paz para uma pessoa no meio da guerra, porque a paz que Jesus dá é uma paz misteriosa, é uma paz que a pessoa vence todos os males. Por isso eu estou dizendo, se colocarmos diante de Deus em oração as nossas inquietações,
nossas intranquilidades, nossos enfados, se nós colocarmos em oração, colocar tudo nas mãos do Senhor, o que vai acontecer? Esta paz vem para ser a nossa guarda, vem para ser a nossa proteção, especialmente no coração e na mente. Esta é a paz verdadeira. Satanás vem soprando alguma coisa. Já sabe quantos morreram lá no outro país, sabe quantos morreu, já agora passou de 2000, e daí? Eu estou na mão do Todo-Poderoso, e daí? Eu estou em Cristo, e nós estamos orando pela nossa pátria brasileira. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aqui está a palavra do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, esta paz, ela vem para guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para impedir que os cuidados, que as angústias nos perturbem, vêm nos perturbar, e a nossa vida de esperança em Cristo. Não pode, tudo que vier será rebatido pela paz. Paz nesta noite para você, paz para o seu coração, paz para a sua família. Comece a ministrar paz na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Veja, eu vou ler o versículo 6, mais uma vez para você memorizar. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Escreva o que você precisa, escreva o que você está almejando e ponha diante do Senhor. Diz: Senhor, aqui está a minha lista, aqui está as minhas preocupações, e você vai ver que a paz vai descer na sua casa, vai descer na sua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Seja cheio do Espírito Santo para ministrar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Para terminar, Isaías capítulo 26, versículo 4, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Senhor Deus é uma rocha eterna. Ainda Romanos capítulo 8, verso 35, Paulo exclamou e diz: quem nos separará do amor de Cristo? Primeiro ele faz uma interrogação, uma pergunta, para depois esclarecer alguma coisa. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ele vem trazendo tribulação, ou angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Paulo desconheceu aqui nesse ponto o que é que vai nos separar do amor de Cristo. O que é que vai nos separar? Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nada vai nos separar. Aleluia! Então nesse momento receba a bênção na sua vida, receba a bênção para a sua família. Quem espera no Senhor não será confundido. A palavra de Deus, ela tem algo importante para nós. Creia tão somente, não morra de sede dentro da água, jamais, não faça isto, não morra enquanto Deus tem paz para você. Não desespere. Eis aí a mensagem para o seu coração, eis aí a mensagem para a sua vida, eis a mensagem para a sua família. Pode abrir a sua boca e dizer que Deus te deu paz, que Deus te deu felicidade. Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai trabalhar no seu coração, Deus vai trabalhar na sua família. Ele está trabalhando. O que está acontecendo já é o trabalho de Deus. Agora Ele quer te ganhar, Ele quer te recuperar para Ele, em nome de Jesus. Oremos neste momento, para que Deus possa concretizar na sua vida,
Que Deus possa falar ao seu coração, que esta palavra possa levar tudo o que você precisa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ore comigo, feche os seus olhos nesse momento, aonde você estiver, mesmo longe, mesmo perto, junto com a sua família. Vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, e pedindo, Senhor, Tu conheces esse coração, Tu conheces essas vidas, Senhor, que está turbada. Senhor, Satanás levantou na terra para turbar os corações, mas aquele que confia no Senhor não turba, não muda, não recua, não volta para trás, para fazer as diferenças daqueles que temem o nome do Senhor. Desça, Senhor, graça nessa vida agora, nessa família, desça poder nessa casa agora, reveste também do seu Espírito, reveste também da tua paz gloriosa. E assim nós oramos, e assim nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, que Deus possa continuar falando aos vossos corações. E quero te dizer, aí você está ao final desta gravação, ao final desse culto, desta mensagem, você vai ver o número das contas e telefone também. Você pode, se quiser comunicar conosco alguma coisa que precisa da sua casa, tudo que você precisar. Se é para fazer por você, nós queremos fazer. E se você quiser fazer pela igreja alguma coisa, como entregar a sua oferta, seu dízimo, também está aí as contas e os telefones para você nos comunicar, tá? Contando que nós estamos aqui em nome do Senhor para te abençoar, orando por você. Estenda as mãos e nós vamos orar agora por você. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos e agradecemos o Senhor por tudo nesta noite, por esta grande e rica oportunidade, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém.